Já voltamos e o assunto agora é Campeonato Paraibano. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sim sobre Copa do Nordeste, porque o Campinense entra em campo hoje à noite contra o Globo, aí tentando, como eu já disse, né, não necessariamente se redimir. O Campinense vem numa crescente dentro da competição após a vitória contra o CRB, mas redimir, ou pelo menos tentar melhorar um pouco a imagem da Paraíba na competição, o Campinense que foi campeão em 2013. Mas falando sobre justamente o campeonato estadual, em meio a toda essa polêmica em relação ao calendário, o calendário de quem é a culpa, se é da federação desse ano, se parte da culpa é da junta administrativa também do ano passado, que pouco se importou com o campeonato paraibano desse ano, né? Algumas equipes agora tendem a ficar mais de um mês sem jogarem pelo estadual. E a gente foi às ruas de Campina Grande saber o que o desportista acha desse assunto no quadro Galera do Calçadão. Eu acho que, primeiramente, esse tempo todo sem os times paraibanos, passar 20 dias sem jogar, tanto prejudica como o Campinense, o 13 e outros times que estão participando deste campeonato. Em primeiro lugar, a federação está totalmente errada, porque prejudica em quê? Eu sou jogador de futebol, passar 20 dias sem tocar na bola, só treinando, sem pegar um outro time igual. Então isso vai fazer uma diferença grande para dentro do clube, para cada jogador, até fisicamente, ele cai mais um pouco. Para a torcida, falta aquele apego com o jogador, né? Porque como você não vai a campo, você não tem aquela proximidade com o elenco do clube, né? E para o clube, acho que a receita é o principal, né? A gente vê que o futebol feito aqui na Paraíba é difícil, não é uma coisa fácil, né? São clubes que passam por dificuldade. E a federação organizando dessa forma, não tem como prender o torcedor a campo. Eu acho que o principal fator é justamente isso, essa disparidade dos jogos, essa distância entre um jogo e outro. Atrapalha não só o clube, a torcida, a imprensa também. De toda forma é prejudicada. Um campeonato que começa pela segunda rodada e depois mistura as rodadas consequentemente. Então é uma confusão esse campeonato paraibano. Prejudica a torcida, prejudica os times aí que vão ficar 20, 30 dias parados, outros que já ficaram parados recentemente. Um exemplo, o Campinense ano passado, no Campeonato Paraibano, ficou 40 dias parado. E quando voltou praticamente numa decisão. Então é complicado. Acho que tem que se rever isso para a próxima temporada, já pensando em agora. A torcida não gosta de futebol, não vai esperar um bocado de tempo para ir a campo, termina no hino. Esse negócio é muito errado, essas tabelas. Isso era continuar o jogo todo certo. E outra aí, o clube trabalha com planejamento e a receita. E leva prejuízo os clubes, tudo leva com o Campinense, o 13, o Souza, o Botafogo. Os clubes tudo só leva prejuízo. Para você, quem é que está errado aí? É a federação que está fazendo esse campeonato. Pois é, como eu disse há pouco, eu divido as culpas, né, em relação a isso, porque, de certa forma, o ano passado foi um ano conturbado não só por Copa do Mundo, mas também por eleições na Federação Paraibana de Futebol, e a gente sabe como é que foi, né, tratada a questão da junta administrativa, à frente da FPF, né, se preocupava mais em inchar a segunda divisão, de onde se saíam votos para as eleições da federação, e não se preocupava com o carro-chefe do nosso futebol, que é sim o Campeonato Paraibano de Futebol da primeira divisão. A segunda divisão tem sua importância, mas foi esquecido, digamos, né, o critério principal para se organizar a primeira divisão do Campeonato Paraibano, que seria justamente se preocupar com datas, se adequar à Copa do Nordeste, Copa do Brasil e pensando também, lógico, em Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. E a pergunta agora eu vou estender, a gente fez nas ruas, para o Joba. Joba, boa noite, gerente de futebol do 13. Eu escutei duas opiniões pós-jogo 13 e Atlético. O Zotti disse que era ruim a parada porque o time, quer queira, quer não, vinha na sequência, né, tá invicto e tudo mais. Então os caras já vêm numa ladeira, o cara parar no meio pode ser que tropece e bata com a cabeça. Já o Everton Goiano falou sobre ser bom porque o 13, quer queira, quer não, busca alguns reforços e tem alguns jogadores entregues ao departamento médico. Se a gente for pensar no andar normal da carruagem, isso pelo menos não deveria estar acontecendo, né? Boa noite. Boa noite. Realmente essa paralisação cria grande dificuldade, tanto no aspecto técnico como no aspecto financeiro, né? A gente, quando teve a definição da tabela, a tabela já previa essa paralisação, então a gente tem procurado
dentro de uma programação, dentro de um planejamento, atenuar esses prejuízos, né? A gente está fazendo, deu uma pequena pausa, um pequeno repouso para o grupo, para a semana volta com intertemporada e na semana subsequente volta a carga normal de trabalho até que chegue o retorno ao campeonato. Realmente, com relação a uma situação pontual que surgiu, nós tínhamos 2 jogadores lesionados, nós temos, do conhecimento de todos, um elenco reduzido. Isso, de uma forma indireta, ajudou na recuperação desses atletas, mas o prejuízo, de qualquer maneira, será feito, está feito. É injusto para você, Joba, colocar tudo nas costas do Amadeu ou de quem está aí à frente do departamento técnico hoje da federação? Não, porque a gente também entende a situação do calendário do futebol brasileiro hoje, né? O calendário do futebol brasileiro tem uma dificuldade muito grande a se adequar ao calendário do futebol mundial. A gente tem uma competição sui generis que só existe no Brasil, que são os campeonatos estaduais. E cada dia o calendário mais apertado, a dificuldade muito grande. Surgiu uma nova competição muito atraente, por sinal, a Copa do Nordeste. Então, nós aqui na nossa região, nós temos tido muita dificuldade de os clubes disputarem a Copa do Nordeste e os campeonatos estaduais. Você já me trouxe digamos, uma opinião sobre como é que deveria ser essa questão de campeonato estadual, até criação aí de outra série, né, da própria Copa do Nordeste, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia, porque eu acho que sempre vem a somar para que as pessoas vejam por outro ângulo também essa dificuldade aí em se preencher calendário de forma correta, né, principalmente no primeiro semestre. Exatamente, preocupado com essa situação que tornou-se corriqueira, né? Ano a ano, cada ano com mais dificuldade, e sabendo como a FIFA preparou um calendário e todos os países têm que se adequar a esse calendário, eu sugeria que o futebol brasileiro extinguisse, apesar de eu ser um saudosista, ser um admirador das competições estaduais, mas que se criasse uma quinta divisão, uma quinta divisão totalmente regionalizada, seria quinta divisão Nordeste, quinta divisão região Norte, e depois, na sequência desses campeonatos, haveria o acesso. Porque eu noto cada dia a dificuldade maior de se adequar, repito, ao calendário. Outra coisa, a Copa do Nordeste tem sido um calendário, uma competição muito atrativa, poderia ser criada mais a segunda e a terceira divisão, só aí abrangeria 60 clubes, acho que número bastante suficiente na região, desde que com organização, desde que com qualidade e com marketing, essas competições seriam bem mais viáveis. A grande dificuldade seria, o grande empecilho seria as federações que já estão habituadas a trabalhar dessa maneira, elas teriam que se adequar aos novos tempos. É verdade, porque a gente sabe que as federações vivem também de taxas e tudo mais, né? Digamos que o problema é que, Joba, eu vejo que não se pensa no futebol. Se pensa realmente ali nos cargos, nos empregos, né? Na continuidade, né? À frente das federações. E aí fica complicado, porque quando parar para se pensar no futebol em si, brasileiro, o próprio calendário europeu hoje, que rege o mundo do futebol, né, o futebol brasileiro teria que se adequar de alguma forma a isso aí também. Né? Não necessariamente, sei lá, passar o início da temporada ali para julho, agosto, não necessariamente, mas eu acho que pelo menos o meio termo, aos poucos, ir se adaptando. Porque a gente vê que perde, a gente pensa, pelo menos quem está em casa às vezes não pensa nesse sentido, é que o problema só está ali para o São Paulo na hora de contratar, só está para o Corinthians, o Fluminense, e isso aí é uma bola de neve, né? Vai refletir lá embaixo também, inclusive com a supervalorização de jogadores que a gente tanto fala, né? Você vê, um campeonato até como o de São Paulo, que tem verbas extraordinárias, os clubes grandes já relutam em disputar, né? A Federação Paulista esse ano teve que tomar uma providência de limitar as inscrições em 25 jogadores para que os clubes não usassem equipes mistas no estadual, para não desvalorizar mais o estadual. Quer dizer, está havendo um conflito de interesse. Eu acho que a gente deve copiar as coisas boas. O futebol europeu, as federações e confederações são órgãos que cuidam mais da parte de regulamentação, na parte de julgamentos, e a parte de marketing. São criadas ligas e essas ligas cuidariam da parte de tornar o campeonato viável, que no fim traria lucro até para as próprias federações. Se eu não me engano, o pessoal está questionando aí, a FIFA, né? Está questionando até a realização, pelo menos a data da realização da Copa do Mundo no Catar, não é? E que isso influenciaria totalmente no contrato que a Liga Inglesa fechou com uma emissora de TV, né? E a Inglaterra já disse que caso, né, mude, ela compra a briga e não participa dessa Copa do Mundo, entre outras seleções também. Isso mostra também um pouco, a gente estava falando de federação e de clubes, né? A gente agora está falando de FIFA, né, e de alguns países. Parece que as coisas não se encaixam, né, Job? Em alguns momentos, assim, não se tem pelo menos uma espinha dorsal,
né, para que se baseie naquilo ali para se criar calendário, para se pensar na parte financeira também. A FIFA fez o que fez na Copa do Mundo aqui, a gente só vê que a preocupação é financeira e o futebol tem sido deixado muito de lado nesse sentido aí. A FIFA é muito conservadora, assim como as federações, né? E as ligas não, as ligas são empreendimentos modernos, empresas modernas, que estão dando ao futebol a feição de um negócio, um grande negócio do lazer, com arenas de qualidade, times de qualidade, e isso aí tornando um produto muito mais atraente. Você acha que aqui no Brasil seria possível criar ligas realmente como são criadas em alguns países? É uma questão cultural, né? Até que ponto realmente a gente tem, digamos, não só o interesse, os dirigentes, se é que eles têm esse interesse, mas também o poder, né? A influência para isso. Há 15 anos atrás nós tivemos uma demonstração, quando foi criada a Liga do Nordeste, Isso. E a Copa do Nordeste naquelas primeiras edições, foi um sucesso. Eu me lembro que os órgãos de imprensa na época comemoravam como o melhor campeonato brasileiro. Só na primeira fase teve uma média de 10 mil pessoas. Então, totalmente viável, extremamente viável. Futebol tem que ser pensado hoje, tem que ser repensado como um produto do lazer, um produto que depende muito da fidelidade da sua clientela, e a clientela hoje é muito mais exigente. Pois é, uma coisa interessante é que a gente vê, interessante porque tem que ser debatido, mas eu não concordo não. É o crescimento desse número de equipes aí de empresários, né? Então, eu acho que quando se dá muito espaço para isso, está se esquecendo do principal objetivo do futebol, que é levar a alegria, que é levar a participação do torcedor. Então, isso aí já mostra que realmente o pensamento é muito mais no bolso do que no coração, né? Futebol é emoção, né? Se futebol for só lógica, só cálculo, só tática, eu acho que vai ter que fazer futebol para robô, né? Porque tem robô que já faz isso. Inclusive, já tem robô que joga futebol, né? E para botar robô para torcer é a coisa mais fácil do mundo. Então, eu acho que está faltando um pouco isso, né? Esse tempero. E o Brasil perdeu muito isso nos últimos anos. Não é? É a forma de se trabalhar o produto futebol aqui no país. É como se tivesse escondido um pouco ali, né, Joba? Ali por trás, né, de uma pedra e tudo mais. E depois que conseguirem mover aquela pedra, a certeza é que o torcedor vai voltar a campo. Está na cultura, né? É a mesma coisa do forró aqui para o paraibano, o samba lá no Rio de Janeiro, o futebol para o brasileiro, não há dúvidas, né? Em Copa do Mundo, muita gente que nem sequer acompanha time de futebol vai a campo. Quer dizer, gosta de futebol. O brasileiro precisa ser realmente reanimado nesse sentido aí. O empresário dono de clube, o clube empresa, estão só ocupando um espaço que existe. Um espaço que existe no futebol que os clubes nacionais teimam em não se modernizarem e preencherem. No momento que os clubes resolverem preencher esse espaço, fazer o futebol um empreendimento rentável, vai ter o seu próprio espaço. Agora, se os clubes quiserem viver só de tradição, sem usar o que há de mais moderno, o que há de mais positivo no futebol, vai haver sempre espaço para alguém que quer ganhar dinheiro e tem como ganhar dinheiro. E fica claro que o futebol hoje ele não tem autonomia, né, dentro, digamos, do principal divulgador, né, difusor, pelo menos, desse esporte, que é justamente a televisão. Né? Ele concorre com novela, ele não é prioridade em relação à novela, não é prioridade em relação a esse ou aquele programa de TV. Né? E aí fica complicado, porque novela você assiste em casa, futebol você assiste no estádio. Né? Então está se forçando e tem esse interesse, na minha concepção, pode ser até muito maquiavélica a ideia, de que a ideia é que o torcedor fique em casa consumindo o produto que é justamente a TV fechada. Mas eu também penso assim, tempo dirá, penso assim. Né? Joba, quando a gente traz você aqui, a gente fala um pouco sobre o 13, inclusive, mas não temos grandes novidades aí. O 13 realmente faz uma campanha, eu colocaria de altos e baixos em algumas situações, porque no PV, né, tem perdido alguns pontos, né, mas tem surpreendido, como foi contra o Botafogo e a postura contra o Campinense também, né, que a gente admirou, não só do 13, como do próprio Campinense, trazendo aí a tônica, graças a Deus, um clássico realmente da forma como a gente gosta. Mas desejando boa sorte aí no trabalho, porque agora a gente sabe que o trabalho é muito psicológico também, né? É trabalhar um pouco esse pessoal aí, se tiver de ficar parado, vai ter que buscar motivação, inclusive vocês buscando aí amistosos, né? Exatamente. Dentro do planejamento, prevê-se que a gente faça pelo menos 1 ou 2 amistosos na última semana da paralisação. É isso aí. Então o pessoal vai ter que correr atrás aí, porque também não deve ser tão fácil, Joba, conseguir aí amistosos, né, com times realmente de um certo nível, né, que o momento requer para que o 13 busque aí engrenar de vez aí na volta no Campeonato Paraibano.